Perguntaram a Jesus, quando ele estava visitando ali o templo, perguntaram para ele, e ele disse que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não fosse removida. E eles queimaram, os romanos queimaram o templo, o ouro derreteu-se, e atrás do ouro, então, eles revolveram todas aquelas pedras. E Jesus, depois, estando com seus discípulos ali no Monte das Oliveiras, você preste atenção, eles fizeram 3 perguntas para Jesus. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, ele responde essas 3 perguntas, não de uma maneira uniforme, quer dizer, uma atrás da outra, mas elas estão respondidas no livro de Mateus. No verso 6 nos diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos deixar por aí? Podeis assentar? Você pode dizer, sempre tivemos guerras, sempre tivemos fome, no mundo sempre houve terremotos, sempre houve isto e aquilo, é verdade. Mas a diferença é, nunca houve essas coisas com tanta intensidade como hoje. Jesus até mesmo nos fala o princípio das dores. Quando a mulher ela vai dar luz, ela sente as suas contrações, mas isso vai aumentando de uma maneira tão intensa, e assim nós nunca tivemos tantos terremotos, tantas guerras, tantas desavenças, e você fazendo um levantamento dentro da Bíblia, do Evangelho, você vai ver e vai constatar que nós estamos vivendo o fim. Não é que estamos perto do fim, mas o fim. Dessa forma é que eu vejo. E a minha palestra hoje pela manhã será esta. Preste atenção, preste mais atenção, creia, nos sinais da vinda do Senhor. Às vezes nos acostumamos com estes sinais, essas advertências, a tal ponto que não dá mais aquele crédito que deveríamos dar. A coisa se torna tão banal, tão comum, e não se presta atenção. Mas vamos prestar atenção na vinda do Senhor Jesus Cristo. São 3 as vindas do Senhor. Eu quero que saiba. A primeira vez ele veio para salvar, na pessoa de Jesus, seu Filho. A segunda vez ele vem,
é a que estamos aguardando agora, para levar a sua igreja, levar o seu povo no arrebatamento. Ele virá até os ares e nós seremos atraídos, assim como o imã atrai a limalha de ferro, seremos atraídos e encontraremos o Senhor nos ares. E dali iremos para as bodas do Cordeiro. E enquanto isto acontece, o mundo estará mergulhado em uma terrível tribulação. E a terceira vinda dele será logo após a tribulação, quando ele virá para introduzir o milênio. Então não confunda a terceira vinda com a segunda, nem a segunda com a terceira ou a primeira. Ele veio como um Salvador, agora ele vem para levar a sua igreja, e a terceira vinda ele virá com a sua igreja. Apocalipse 19. Ele virá com a sua igreja. Agora, o que nos importa é estar preparado para a segunda vinda. Pense um momento. Se você não for na segunda vinda e se você dá por conta que ficou para trás, o que é que poderia te consolar? Você sabendo que teus amigos foram, teus pais foram, o que você daria para recuperar se houvesse uma chance? Por isso, irmãos, é necessário estar pronto, atentos. E a nossa vida deve ser dirigida unicamente para esse objetivo, para a vinda de Jesus Cristo. Está preparado. Está preparada. E só há uma maneira da pessoa se preparar. É crer nas Escrituras. Não é estar de pendurado em uma religião, ou nem mesmo fazer de sua justiça créditos. Não. A maneira é estar coberto pelas Escrituras, vivendo a palavra de Deus, crendo naquele que Deus tem enviado. Então, vamos prestar atenção aos sinais. Se você estivesse ou vai viajar, você tem que prestar atenção nos sinais. Onde não pode cruzar a linha dupla, você tem que obedecer os sinais. E ali está aquele sinal na beira da estrada, quieto, mas ele está falando que logo haverá uma curva ou um caminho sinuoso e isso, aquilo. Então o motorista atento, e ele deve estar atento e crer nos sinais, para que ele tenha uma viagem feliz, bem sucedida. Caso contrário, pode acontecer desastres, né? E a maioria dos nossos desastres no Brasil, onde morre dezenas e dezenas de milhares de pessoas, é porque não obedece os sinais. E o natural fala do espiritual. Agora, nós não sabemos quando Jesus vem e como ele vem.
Por exemplo, ele nos fala que estarão dois no campo. Um será tirado e o outro vai ficar. Dois estarão dormindo. Marido e mulher, né? Vamos pelo menos crer assim. Um será tirado e o outro será levado. Isto quer dizer, um está pronto e o outro não está. Não é que vai ter que ser assim. Um vai e o outro fica. Se ambos estão prontos, ambos irão. E se algum deles não está pronto, a responsabilidade é pessoal. Cada um tem que cuidar da sua vida espiritual, porque a salvação ela é individual. E Jesus diz que um vai e o outro fica. E ninguém sabe que hora ele vem, se é no cair da noite, se é no cantar do galo pela madrugada. E você observa que o arrebatamento, ele é universal. Enquanto uma parte da terra está escura, estão dormindo, né? Outra parte é dia, estão trabalhando. O arrebatamento é universal. Deus irá levar o que é dele. Ele não é um ladrão para levar o que não é dele. Ele vai levar aqueles que são seus. Então nós vemos, irmãos, como eu disse, ninguém sabe quando e como ele vem. Mas uma coisa sabemos, é que ele vem. Na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, o profeta nos fala assim, que o grande mistério de Deus de como é um segredo. Quer dizer, a vinda dele é um segredo. E ele está falando aqui do sétimo selo, que é um segredo. E a vinda de Cristo, ela, sendo um segredo, ninguém sabe. Como disse Jesus, se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, ele cuidaria para não ser roubado. Mas é um segredo. O sétimo selo também, quando você estudar o sétimo selo, você vai ver que este segredo, a vinda de Cristo, ele não foi revelado. Jesus disse que nem os anjos sabia ou sabe, nem ele como homem sabe, aquele dia e hora. E a vinda de Cristo, ela é súbita. É como o raio que sai do Oriente e brilha no Ocidente. Ela é súbita e secreta. Lembre-se bem disso, súbita e secreta. Porém, Deus, ele disse que haveria sinais que mostraria que essa vinda está bem próxima, está bem perto. Então, temos que olhar os sinais. É como aquela jovenzinha lá do oeste americano, o dono da fazenda e de toda a riqueza, o filho do dono, né? Veio buscar uma esposa para si. E ele encontrou ali uma moça pobre que lavava as vasilhas, enquanto as demais estavam lá na festa e cada uma esperava ser a escolhida. E ele encontrou essa moça ali e pôde dizer para ela: você quer casar comigo? Sim. Então esteja preparada. Quando você vê os frutos de tal árvore, eu virei por essa época.
Aquilo era o quê? Um sinal. Eu virei por essa época. E nós vamos ler aqui, parágrafo 106 da mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. O grande mistério de Deus, de como é um segredo. Ele o manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele. Até os anjos não o entenderam. Veja, ele não o revelou. Então a vinda de Cristo está conectada ao sétimo selo. Apocalipse 8, verso 1. Aquela meia hora de silêncio. Essa é a razão que, sob nosso sétimo mistério, que é o sétimo selo, né? Quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria, e ele disse: mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem tudo isto consigo mesmo. É um segredo. E essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora. E 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Trovão é a voz de Deus. E João foi até mesmo proibido de escrever isto. Veja, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda. De como ele virá e quando ele virá. Como e quando virá. É uma boa coisa que ele não revele. Então, você veja, a vinda de Cristo é um mistério. E está conectada ao sétimo selo. E ninguém sabe. É um segredo absoluto. E agora vamos olhar os sinais. A mulher, antes de dar à luz, ela tem sinais. A bolsa d'água se rompe. E há também as contrações. E ela sabe que chegou a hora de dar à luz, de passar por dores. Então são sinais. Agora, se nós não prestarmos atenção devida aos sinais, seria a mesma coisa de dizer: eu não creio na vinda de Cristo. Se não crê nos sinais, como vai crer na vinda de Cristo? Irmãos, vamos dar crédito, prestar mais atenção aos sinais. Eu quero nesta manhã apontar alguns sinais, alguns. O primeiro sinal da vinda de Cristo que eu quero apontar está em Malaquias capítulo 4. Deus prometendo enviar o profeta Elias. O profeta Elias. Não quer dizer que o nome do homem tem que ser Elias, mas está falando da qualidade do ministério do profeta Elias, o tisbita. 5 vezes teria que manifestar esse ministério aqui na terra. A primeira vez foi Elias, o tisbita, lá em 1 Reis 18 em diante. A segunda vez veio sobre Eliseu, o moço de Elias, que foi consagrado para a continuação do seu ministério.
a terceira vez viria sobre um profeta antes da primeira vinda de Cristo. Foi João Batista. Irá sobre ele o espírito e virtude de Elias. Lucas 1,16. A quarta vez, teria que vir sobre alguém antes da grande tribulação. Porque Deus, ele diz, eu sou Deus e não mudo. Se antes de Jesus vir a primeira vez, Deus enviou um mensageiro para advertir, para preparar, Deus terá que fazer a mesma coisa, e Ele o fez, nos enviando um profeta. E nós encontramos aqui na Bíblia, capítulo 4 de Malaquias, que nos fala sobre esse quarto profeta. Talvez você queira dizer, e o quinto? O quinto será no período da tribulação, quando Deus haverá de enviar Moisés e Elias, as duas testemunhas de Apocalipse 11. Mas isso não será para nós, os gentios. Isso será para Israel. Porque o israelita, o que hoje chamamos de judeus, eles são ensinados a crer só nos seus profetas e ninguém mais. E os dois últimos versos do Velho Testamento, o último livro é Malaquias, o último capítulo é o 4, e os dois últimos versículos é o 5 e o 6. Olha a promessa. Deus dizendo, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Todos sabem que o dia grande e terrível é a tribulação. E Deus prometeu, essa é uma promessa, que todo cristão deve crer. Porque Deus disse, eu envio o profeta Elias. Há pessoas que fazem confusão e dizem, não, esse é João Batista. Escuta, a terra foi queimada depois deste profeta? Não. E Deus diz, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos. Os pais eram o povo da lei, que guardava a lei. Eles foram levados por João Batista a crer naquela fé que estava nascendo, na graça em Cristo. Então converteu as pessoas, os pais aos filhos. Prova que a igreja primitiva era formada de israelitas. Mas aqui diz, e dos filhos a seus pais. Ele não veio fazer uma obra e desfazer. Mas você tem que entender que aqui é dois ministérios. Um foi João Batista e o outro é sobre um homem a quem Deus levantaria, um profeta, entre os gentios. E como diz aqui, que ele restauraria. Quando Jesus foi inquirido sobre isso, Mateus 17, porque dizem os escribas e fariseus que é necessário que Elias venha primeiro. Daí Jesus disse, ele veio e eles não souberam, que era João Batista. Em verdade, Elias virá. O verbo está no futuro,
primeiro, virá primeiro, e restaurará. O que quer dizer restaurar? Trazer de volta uma coisa que já existia. Então, não pode ser João Batista. Se João Batista fosse restaurar o que havia antes dele, ele teria trazido a lei e os profetas. Mas este profeta, que viria antes da tribulação, João Batista veio antes das boas novas do Evangelho, antes de Cristo. Mas este profeta, ele é um profeta restaurador. Aquilo que as denominações, aquilo que o diabo derrubou no meio da igreja, Deus prometeu restaurar. Nós vemos isso pelo batismo, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Os sistemas religiosos mudaram o verdadeiro batismo. Criaram 3 pessoas da Santíssima Trindade. Mas Deus disse, em outras palavras, eu corrigirei todas estas coisas antes do arrebatamento, antes da grande tribulação. E vocês sabem que o arrebatamento vem antes da grande tribulação. Então, este é um dos sinais. Para mim, significa, é um sinal que evidencia claramente que nós estamos diante da iminente vinda do Senhor Jesus. Deus tem cumprido a sua palavra. Ele tem enviado o seu mensageiro. Nós cremos que o irmão William Marrilbrana, aquele homem sem estudo, sem grandeza, mas foi o homem que Deus usou. E ele é o mensageiro desta era, a última era da igreja, que é a era de Laodiceia. Então, este é um sinal, irmãos. É um sinal, a vinda do profeta, do mensageiro, antes da segunda vinda de Cristo. Outro sinal, eu vou falar só alguns. Outro sinal que nós temos de uma maneira muito clara é a volta de Israel à sua terra. A volta de Israel. Tudo poderia estar acontecendo, mas se Israel não estivesse na sua terra novamente, e eles estão ali para receber os seus profetas e receber a Cristo, crer em Cristo. Então, Israel teria que retornar à sua terra. Jesus disse, quando virdes a figueira brotar, a figueira, essa árvore, representa a Israel. E Jesus ainda disse, e as demais árvores? Quais são as demais árvores? Faça você um levantamento, pode pôr no Google, né? Quais foram os países que alcançaram a sua independência, a sua autonomia, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 45? Você vai ver que a África, por exemplo, era colônia dos ingleses, dos franceses, dos portugueses e até dos espanhóis, Guiné Equatorial. Todos estes países alcançaram independência. Na Ásia, nós vemos desde a Índia, Indonésia,
e muitos outros países, então, têm alcançado a sua independência, quer dizer, as árvores têm brotado. Quando vires a figueira brotar e as demais árvores, e assim pelo mundo inteiro tem havido essa onda. Depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente pelo ano 60, descolonizaram a maioria dessas colônias. A Segunda Guerra enfraqueceu o domínio colonialista. Então, veja, Israel voltou à sua terra. Qual ano? 1948. A figueira brotou. Israel tinha vivido como um povo disperso por 1900 anos, vamos dizer. A última diáspora deles foi no ano 135 depois de Cristo, quando o rei Adriano, o rei de Roma, mandou que ele sumisse daquela terra e eles se foram por outras nações. E o judeu só casa com a judia, o verdadeiro judeu. Então eles puderam manter a linhagem deles. E Deus havia prometido que nos últimos dias chamaria de volta o seu povo à sua terra. E antes de Deus se revelar a eles, primeiro, Deus tira de entre os gentios o seu povo. Tiago, em capítulo 15 de Atos, nos fala disso, que as Escrituras concordam com a narração de Pedro, que esteve na casa de Cornélio. Porque depois de Deus levantar um povo para o seu nome, então ele voltaria para Israel. Nós cantamos aquele hino. Era uma oliveira de ramos quebrados. E um jamuzeiro, que é uma oliveira brava, né? Representa os gentios, ali foi enxertado. Porque Deus não trabalha com os dois povos ao mesmo tempo. Ele trabalha com Israel como uma nação. E com os gentios, ele trabalha individualmente. Ele nunca trabalha ao mesmo tempo com os dois povos. Então, Deus deixou de trabalhar com os israelitas e a graça veio para nós, os gentios. Porque Deus cegou eles para que eles não reconhecessem que Jesus era o Cristo. Se eles reconhecessem que Jesus era o Cristo, aonde estaria a nossa chance? Por isso, no quinto selo, vemos que eles foram cegados até que o número dos salvos israelitas se complete. Vemos assim, meus irmãos, que a volta de Israel é um grande sinal. O primeiro que apontei era a vinda de um profeta. Antes da tribulação, antes do arrebatamento. E o segundo seria a volta de Israel. E você pode ver que Israel está lá na sua terra, plantado no meio dos seus inimigos, e guerra para cá e guerra para lá, mas Deus tem guardado. Deus, se você ouvir algum dia que existe dois velhos, homens vestidos de uma maneira humilde, você saiba, e esses homens estarão fazendo
prodígios e maravilhas, como diz a Bíblia, eles poderão lançar pragas sobre a terra como eles quiserem. Quem foi que lançou pragas sobre a terra do Egito? Moisés. Eles poderão cerrar os céus para que não chova. Quem fechou os céus para que não chovesse? Elias. Por isso é Moisés e Elias. Se você ouvir que já apareceu esses dois homens misteriosos, fica sabendo que já aconteceu o arrebatamento. E você ficou fora. Mas a volta de Israel é um sinal. Outro grande sinal que nós temos é essa depravação moral. Jesus disse em Lucas 17 que, como foi nos dias de Ló, Ló era sobrinho de Abraão e morava na cidade de Sodoma e Gomorra. Era um habitante ali, era um estrangeiro, porém vivia naquele lugar. E se você analisar a situação moral daquela cidade, a própria palavra sodomismo vem de Sodoma. O que havia ali em Sodoma? Eram cidades ricas, eram cidades que havia liberdade como hoje. Homens casando com homens, mulheres casando-se com mulheres. Leia Romanos capítulo 1. E Jesus disse que a vinda dele se daria por esse tempo. E hoje em dia nós vemos que se defendem, a lei apoia e defende esse tipo de vida. Uma vida imoral, uma liberdade. E nossas crianças são ensinadas nas escolas, e quanto mais novinho pegar eles, é melhor. E nós temos visto essa coisa crescer. LGBT, sei lá o que mais. Mas Jesus disse que ele viria. Deixa me ler aqui. Lucas 17. Ele diz assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. O mundo sodomita foi desfeito. E se Deus não castigar este mundo atualmente, ele teria que ressuscitar o povo de Sodoma e Gomorra e pedir desculpa para eles. E Jesus também, ele nos fala como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e dava-se em casamento, quer dizer, se ajuntava.
E por isso eu digo, se há algum casal que ainda não cumpriu a lei, vá, cumpra a lei. A Bíblia diz que devamos obedecer a lei. Vai lá e faça o teu casamento civil. Temos que obedecer às leis. Então, nos dias de Noé, comiam, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Se você olhar como foi nos dias de Noé, a primeira coisa, houve um grande aumento populacional. Pelo final do século 1800 e pouco, o mundo alcançou o seu primeiro bilhão de pessoas. Para o 1900 e pouco, para o século 20, né? Ele alcançou o segundo bilhão. E hoje nós já estamos no 8º bilhão de pessoas sobre a Terra. 8º. A cada 10 anos, por aí, mais ou menos, um pouco mais, menos, é acrescentado 1 bilhão. E esse bilhão tem que comer, tem que beber e tem que ter moradia. Tem que trabalhar. Nós vamos ver que nos dias de Noé também nos diz que as mulheres eram lindas. Hoje qualquer menina de escola é mais bonita do que as famosas de antigamente. A beleza da mulher. Como nos diz a Bíblia, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si mulheres e a terra encheu-se de violência. E vemos essa violência hoje em dia, esparramada por todo lado. É perigoso. Eu tenho medo de certos lugares. Rio de Janeiro, São Paulo. Se eu pudesse dizer para o piloto de avião, eu diria, suba mais e acelere. Passe, nem desça aí. É perigoso. A violência por toda parte. E as nossas leis, olha bem, é tão morosa, demora a agir. E no livro de Eclesiastes diz que a demora da lei em agir só aumenta a criminalidade. Só aumenta. A pessoa tem que esgotar os recursos. Se tem dinheiro, é difícil esgotar. E ainda mais se é um político. Com respeito, mas quantas ações o senhor Zanini, que era o advogado do senhor Lula, ele apresentou, e dentro dos padrões da lei, passou de 100. Mas quem não tem recursos, não tem como, fica lá no xadrez, na penitenciária, até mais do que o tempo devido, preso. Irmãos, é diferente. A lei deveria ter, no máximo, os 3 recursos. E pronto. Mas a nossa lei parece queijo mineiro. Todo furado. Tem a saída para todo lado, para todo jeito. Quanto maior é o mar, mais água tem para os peixes nadar.
é mais advogado acha brecha daqui, dali, vai, ilegalmente. Quando se faz uma lei, não desfaz a outra velha naquele ponto, somente acrescenta. Então, mais água para os advogados poder prorrogar as causas. Eu já me perdi do que eu estava falando. E nós vemos que a depravação moral nos dias de Noé, a violência, a depravação moral. Mas você tem que lembrar que havia uma família, Noé, que durante 120 anos esteve preparando a arca. Deus também tem um povo que não descuida. Aleluia. Outro grande sinal. Em Daniel capítulo 2, nós vemos que Nabucodonosor teve aquele sonho. E ele estava diante de uma grande estátua. E essa estátua representava as etapas, como seria as etapas do mundo gentil. Por isso a Bíblia fala tempo dos gentios. Tempo é política. Plenitude já é um assunto espiritual. A plenitude dos gentios. E Daniel olhou aquela estátua, cabeça de ouro. Era uma estátua dele mesmo. O peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, e o ferro, essa liga de metal, o ferro, desceu até os dedos. E lá embaixo, nos dedos, estava uma mistura de barro e ferro. O rei se apavorou com aquele sonho, chamou os seus magos, tal, ninguém pôde decifrar, e por fim Deus deu a Daniel a revelação. A cabeça de ouro representava o império babilônico. Creio que esse império durou 60 e tantos anos. Começou com Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, veio a Nabucodonosor, e depois Nabonide e Belsazar. Então, a cabeça de ouro. Depois dele, de prata, que é o metal inferior. Representa o reino Medo-Persa, que conquistou Babilônia e governou o mundo. Dario o Grande. Eu sei que o Império Medo-Persas. Depois dele veio o Império Grego, com Alexandre da Macedônia, já pelo ano 300 e pouco antes de Cristo. E, por final, levantou o Império de Ferro, representado em Roma. Olha bem. E ferro continuou até embaixo. E hoje nós estamos vivendo qual a etapa dessa estátua, que representa os reinos gentílicos. Nós estamos na mistura, barro e ferro. Estão juntos, leia lá em Daniel. Negociam, mas não se mistura
uma semente com a outra. Assim como o barro não se mistura com ferro, não cola. E hoje você já viu que o mundo está dividido em duas grandes alas, direita e esquerda. A direita representando o ferro, que veio da ideologia romana, desde o Império Romano, e o barro é o socialismo. Antes era o comunismo, mas abrandaram mais. Hoje é o socialismo, que não é outra coisa a não ser o comunismo, o velho comunismo. E enquanto Nabucodonosor olhava essa estátua admirado, veio uma pedra tirada sem mão. Essa pedra representa Cristo. Bateu no pé daquela estátua e moeu o ferro, o bronze, a prata e o ouro. E isso representa Cristo, a pedra que vem sem ajuda humana. E ela se tornou um monte, e disse Daniel a Nabucodonosor, que depois destes reinos, Deus levantará um reino que não terá fim. É o que nós estamos aguardando. Aonde habita a justiça, paz. Amém? Então, hoje isso é um grande sinal. Estamos vivendo nesse momento de barro e ferro, direita e esquerda. Mas é nesse momento é que ele vem. Tem o centro da esquerda, tem a esquerda da esquerda, tem o radical. Da direita também temos os extremos, tem os do centro, tem da direita, da direita, a esquerda, da direita. É uma bagunça só. Estão juntos, fazem negócio, fazem isso e aquilo, mas não tem como se associar. Por quê? O socialismo, a esquerda, ela é planificada, é uma economia planificada pelo Estado. Pelo Estado. Quer dizer, uma parte da produção, tudo tem que ser o Estado para cuidar. Você já viu que o Estado se mete na vida de todo mundo, até quer como educar seus filhos. Temos a lei da palmada, mais isso, mais aquilo. Ora, é nessa hora. Então, quando você vê de esquerda, direita, você sabe que estamos, como disse Jesus, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus também nos fala, e ouvireis de guerras, rumores de guerras. O mundo, você veja quantos países no momento estão em guerras. Não é só Israel contra os palestinos. Não é só os ucranianos contra russos. Na África é o continente que mais há guerras. Sudão, principalmente aquela parte lá voltado para a banda do Saara. Quantas guerras existem? Se eu não me engano, passa de 50.
Quantos milhões de pessoas têm morrido? E Jesus disse: vocês ouvirão de guerras e rumores. Então há países que estão em conflito, uns menos, outros mais. E a Escritura diz que as nações desmaiariam, desanimariam pela expectativa, as dificuldades que virá sobre a humanidade. Olha o mundo de crime, olha o mundo de droga, os cartéis, olha os problemas morais, olhe isto, olhe aquilo. Para onde você olhar, você vai ver sinais da volta de Cristo. Pestes, quantas pragas por aí. Quantos milhões de pessoas morreram com esse Covid? Quantos milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola? Mais de 21 milhões de pessoas pelo mundo. AIDS e tantas coisas a mais. Terremotos. Mas sempre houve terremoto. Não com tanta intensidade. Terremotos que têm matado milhares. Terremoto da China, terremoto do Japão, terremoto do Haiti. São o que tudo isso? São dores de parto. E a coisa cada dia com mais intensidade. Tsunamis. Vocês observam o problema da climatização. A coisa tem esquentado, o calor. E você olha dentro da Bíblia, creio que é Apocalipse 14, que ali está dizendo que viria um calor terrível para calorar todos a terra, e os homens espraguejariam. E cada dia o calor vai subindo, e vai subir mais. É a climatização, dizem eles. Nós mesmos aqui em Chapecó estamos em um corredor de ventania. Às vezes levanta lá no mar, para lá no Paranaguá, aquele lado, Laguna, e aquilo canaliza, e nós estamos justamente no corredor do Rio Uruguai até Faxinal dos Guedes. Quantas ventania braba temos passado? Então, irmãos, o mundo está a cada dia mais calor. Aquele anjo jogou algo no sol, e nós temos no sol uma brecha que cabe a terra dentro. E a Bíblia diz que isso iria trazer calor. Nós vemos também o rio Eufrates secando devido às barragens, e não tem havido chuva suficiente. O rio Eufrates. O rio Eufrates é ali do Iraque. Fazia parte do Jardim do Éden. E as Escrituras também nos diz, Apocalipse 16, quer dizer, o natural, nós temos sempre o lado natural acontecendo e representando também o lado espiritual. Essas duas linhas sempre acompanham, estão paralelas. E as Escrituras nos diz que é para preparar
os governantes do Oriente para o Amargedon, a grande batalha do Amargedon. Vocês viram essa guerra de Israel com os palestinos? Os palestinos de Gaza, se esconderam nos túneis feitos debaixo da cidade, usando hospitais, usando tudo, casas, e um problema danado, porque ao matar algum guerrilheiro deste, vai matar criança, vai matar gente, mulheres, e eles tiraram fotos e mandavam pelo mundo inteiro. Apesar das armas israelitas, eles fazerem a guerra, como diz, cirúrgica, acerta onde tem que acertar, mesmo assim ainda mataram 40 e tantas mil palestinos. E coitado deles, muda para cá, muda para lá. E que problema. E com as dificuldades, isso uniu o mundo muçulmano. E vocês vão ver, logo daqui para frente, eles terão mais diplomacia e se unirão. E a Bíblia diz que é para o Amargedon. Irmãos, o que é que falta? Se você me perguntar, irmão Febrônio, você vê alguma coisa que não se cumpriu biblicamente? Eu quero dizer a vocês, que eu saiba, não consigo ver. Que ainda há alguma coisa fora do que a Escritura prediz. Tenho mais de 52 anos pregando essa mensagem, pregando esse evangelho. Eu não saberia lhe responder. Porque todos os sinais que Jesus falou, que a Bíblia nos advertiu, está aí. Todos eles. E devemos olhar os sinais, devemos crer nos sinais. Nós vamos olhar mais uma coisa. Vocês estão reparando a decadência religiosa? Laodiceia é uma era morna, não é quente nem frio, é meio termo. Hoje é fácil ser um cristão. Mulheres cortando seu cabelo, se pintando, homem vivendo uma vida errada. Tudo está aí, ó. Uma verdadeira decadência religiosa, não só decadência moral entre as nações. Qualquer um pode ser pastor, vivendo uma vida errada. Igrejas, denominações. Eu nunca fui, mas se você ouvir falar que entrar nela é igual entrar numa boate. As paredes pretas e luzes como de boate. E a Escritura diz que nos últimos dias levantariam pregadores conforme o gosto deles. O povo teria comichão. O que é comichão? Coceira nos ouvidos. Só quer ouvir um evangelho, paz e amor. E deixa eu fazer aquilo que dá na cabeça. Não se pode falar de santidade, de fidelidade ao evangelho, de arrependimento. Essa igreja não presta. E pensam que para ser um cristão tem que pertencer a uma religião. Não é assim. Há uma decadência geral. Você pode dizer, nós não. Irmãos,
somos tão humanos quanto eles. E haverá uma decadência mesmo no povo chamado da mensagem. Porque nunca passa de 3 gerações. A 4ª geração já está para lá de Bagdá. E nós já estamos vivendo a 3ª geração. E o ciclo da morte está aí. Assim como Israel saiu do Egito, depois tiveram os que nasceram no deserto, tiveram aqueles que entraram na terra, e daí nos diz ali nas Escrituras, Juízes, que levantou uma geração que não conheceu o Deus dos seus pais e se foram atrás da idolatria. Eu olho para os meus netos e pergunto, o que eles vão enfrentar? Eu olho para meus filhos e me pergunto, será que eles amam a Deus? São zelosos com as coisas de Deus, como seus pais? E o que será dos filhos deles? Os luteranos que Deus levantou, foi 3 gerações. Hoje estão os pentecostais, que até certo tempo era o farol. Hoje o que você vê entre os pentecostais? Mulheres, homens, vivendo uma vida qualquer. Se vestindo de qualquer maneira. É isso aí. E amontoariam pregadores conforme seus desejos. O povo tem comichão no ouvido, coceira. E tem alguma coisa melhor do que coçar aonde está coçando? Aquela coceirinha, né? Fala aquilo que me agrada. Querem ouvir só coisas que agradam a carne, que agradam a sua religiosidade. Não querem ser disciplinados, chamado a atenção. Ora, então este é um sinal também, essa decadência religiosa. E Laodiceia, a nossa era é uma era morna. Agora você cuida para que a sua vida não caia nesse marasmo. Cada um tem que lutar por si. Se você pega uma perereca, joga ela na água fria, ela salta. Pega ela ou joga numa água quente, ela salta fora. Mas quando você pega ela e põe numa água morna, ela representa o comodismo, né? A boa vida. Ela se acalma, ela se tranquiliza. E quantos querem um evangelho água morna? Um evangelho que, como sempre dizemos, do papagaio. O papagaio que aprendeu a falar, não faz mal, não tem importância. Olá, louro. Não faz mal, não tem importância. Bom dia, louro. Não faz mal, não tem importância. Hoje, quantos cristãos têm a mesma fala do papagaio? Não, isso não está no meu coração, não faz mal, não tem importância. O senhor é que está sendo legalista. Ainda condena. Condena as escrituras, condena
as advertências bíblicas. Porque Jesus disse: não deixe com que os vossos corações se carreguem de glotonarias, de bebedice, e aquele dia vos apanhe de improviso. E passou um gato por ali, o gato agarrou aquele papagaio. No outro dia só tinha pena. E o papagaio, no seu desespero, só falava o que aprendeu com a sua religião. Não faz mal, não tem importância. Deus só quer o coração. Quer dizer, o corpo o diabo arrasta para o inferno. Põe e faz com ele o que bem quer. Então, irmãos, aí está a situação. É um sinal também. É um dos sinais. A vinda de um profeta, a volta de Israel, a depravação moral, esquerda, direita, guerras, pestes, terremotos, conflitos. De momento estamos com mais de 50 conflitos na terra, guerras em grande escala, como em pequenas escalas também. A guerra contra o narcotráfico é uma guerra. Então, são tempos difíceis. Tempos difíceis. E ainda por cima, a sabedoria do homem produziu a bomba atômica. Você não tem visto Putin, o ditador da Rússia? Avançou, só blefando de usar bomba atômica. Mas se eles fizeram um dia, eles vão usar essas coisas. Os países que a têm, eles farão uso. E o homem, deixar o homem avançar. Se alguém ameaçar uma outra pessoa, vai para a cadeia, vai sofrer processo. E esse camarada lá, blefando, ameaçando o mundo, e os europeus, americanos, e ele avançou bastante. E agora, tendo um presidente novo, os americanos, que fez mais pacto com a Rússia, que é o agressor, toma, porque a Rússia é gigante, o país, é quase o dobro do Brasil, ou mais do que o dobro. Mas sabe como que eles cresceram? Tomando terra daqui, tomou terra do Japão, tomou terra da China, tomou terra da Finlândia, tomou terra da Suécia. E assim eles mandam os russos para lá, depois vai lá e abocanha. E o Putin, aliás, e o Trump, presidente americano, nem sequer admite que a Rússia foi o agressor. E aproveita a vulnerabilidade, porque está vulnerável a Ucrânia, e na verdade quer repartir a Ucrânia entre os russos e a América. É esse o final da história. Como fez Hitler com os Sudetos, porque tinha ali uns alemães, e Hitler invadiu, pegou. E as potências de então, Inglaterra, França, deram para acalmar. E eles vão dando as coisas para o Putin para acalmar. Mas agora parece que a coisa ficou diferente. A Europa está dando apoio, os Estados Unidos contra a Europa também. E o Hitler, o russo,
vai avançando. Terminou em quê naquele tempo? Na Segunda Guerra. E tudo isso vai terminar em quê? Na Terceira Guerra. Rumores de guerras, disse Jesus. E a bomba atômica é um pesadelo. Se você quer ver uma profecia bíblica, está de acordo com a mensagem, com a Bíblia, é daquela velha, aquela irmã da Noruega. Logo após o irmão Branham ter partido, ela viu 4 coisas acontecendo. Porque o mundo tem tido uma tal detente. 80 anos de paz, uma paz razoável. Negociaram, se enriqueceram e isso e aquilo. E agora que a coisa começou a torcer, e ela diz que viu, os países estavam despreparados, a Europa estava despreparada. Porque não tem mais guerra. E a Europa está despreparada mesmo. E o que mais? Bomba atômica. Ela diz que se sentia o peso do ar, é claro, para respirar através desses respirador artificial. E aquilo contaminou os lençóis freáticos. E esses países, o remanescente deles, ia para os países pobres. Ninguém vai jogar uma bomba atômica aqui no Paraguai, no Uruguai, ou mesmo no Brasil. Nós não temos bomba atômica. E o irmão Branham viu a América devastada. Era a 7ª visão e só falta esta se cumprir. A Europa, então, o remanescente foram para os países pobres, e os pobres, os países fizeram para eles o que eles fazem atualmente para os imigrantes que chegam na Europa. Incomodam. Observe esta profecia dessa irmã lá da Noruega. Creio que foi 67, foi depois da partida do profeta. E está de acordo com a mensagem, com a Bíblia. E ela diz que a Terceira Guerra Mundial faria com que todas as guerras anteriores fosse como brincadeira de criança. Vocês já observaram essa guerra da Rússia e da Ucrânia que mudou o padrão? É a tecnologia que manda. É esses rapazinhos, essas mocinhas que vivem no celular, nos jogos aí, e eles aprendem cedo nesses jogos matar aqui e acolá. Eu vejo meus netos fazerem isso. Quer dizer, as pessoas perdem o respeito, o senso do valor da vida humana. E o profeta viu as guerras sendo travadas através de computadores. Se tem os drones, a coisa mudou. Mudou e vai mudar. Vamos passar para a robotização. Já passamos. E é esses jovenzinhos aí essas meninas, então, se vê o sangue desmaia. Tão efeminadozinhos, como diz essa turma Nutella.
Mas são eles que farão essas coisas. Farão essas coisas. São tempos difíceis. E a última coisa que eu quero falar agora, como um sinal. Jesus disse que este evangelho seria pregado em todas as nações. Então viria o fim. Você já viu que a Bíblia foi traduzida em todos os idiomas e há muitos dialetos? E hoje, através da computação, da tecnologia, da inteligência artificial, você pode alcançar, através do teu celular, você pode alcançar o mundo inteiro. E a internet, você vê que ali há o Evangelho, a Bíblia traduzida em todos os idiomas. E há pessoas que se dedicam, através dessa técnica, o ensino cristão. E Jesus diz, quando o evangelho for pregado, alcançar, não está dizendo que vai converter, mas está à disposição. Isso é um sinal. Irmãos, eu poderia ficar aqui e vos falar de dezenas e dezenas de mais sinais. Mas o que eu quero dizer a vocês, além dos... Jesus disse que haveria sinais dos céus, sinais na terra, sinais entre os povos. De momento, nós estamos cruzando por um alinhamento de planeta. Coisas que só acontecem há milhares de anos é que acontece esse alinhamento. E ele combina perfeitamente com a data em que foi revelado os selos. São sinais. É disco voador, é isso, são essas luzes. Vocês sabem o que o irmão Brana falou sobre isso? Que são anjos de Deus investigando a terra para juízo. Sempre antes de haver essas catástrofes, aparecem essas luzes aqui e acolá, e diz o profeta, são anjos de Deus investigando a terra para o juízo. Antes de Israel entrar em guerra com seus vizinhos, sempre aparece muito dessas luzes e depois se constata que ali foi travado as piores batalhas, as mais duras batalhas. São sinais nos céus. Você olha, eu olho para minhas fruteiras, eu moro em um sítio, e vejo que não está produzindo bem, irmão Hélio. Essa lua de sangue, pode ver que quando ela aparece, é histórico. As fruteiras não produzem como produziam. É tudo isso, são fomes, fome espiritual, fome natural. No livro de Amós, capítulo 8, se não me engano, diz que nos últimos dias os homens andariam do norte para o sul, do sul para o norte, com fome, não de pão e nem sede por água, mas de ouvir a palavra de Deus, o evangelho que sacia.
e não ouviriam. Hoje o que se ouve é esse evangelhozinho de Nutella, vamos dizer assim. Não se fala de arrependimento, não se fala de conversão, não se prega contra o pecado, mas pede dinheiro descaradamente. Quando Jesus disse, de graça recebei, de graça dai. Não é cobrar por orações, não é ameaçar o povo. E hoje o que vemos? Evangelho da prosperidade. E o importante é que enche as igrejas. Ponha duas igrejas aqui, uma aqui, outra lá. E diga, nessa igreja A, vai pregar contra o pecado, contra as coisas erradas, vai fuzilar o que está errado. Quantas pessoas vão lá? Vocês estão sendo convidados. Vai muito pouco, não é, irmã Neide? Mas na igreja B, lá Deus vai abençoar, lá Deus vai fazer isso, você vai prosperar, comprar um carro novo, um apartamento. Você empresário, está falindo, vai lá. Chega lá, despena os coitados, arranca não só as penas, mas até aquela coisinha parecida com pena. Pedem descaradamente. É comércio. Eu digo, caso até de polícia. Desculpa. Irmãos, é os sinais, e Jesus disse, preste atenção, levante a cabeça, porque chegou a hora. Fiquemos de pé.